Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, seja na santa paz do Senhor. E hoje estou eu mais uma vez nesse vídeo, vamos dar continuidade aí à primeira palavra que eu falei, para que você pudesse entender quem você é em Cristo Jesus, para que você pudesse entender a grandeza que há em ti, que Deus quer transformar a sua história, que o passado triste que ficou aí, que fique para trás, mas que você siga adiante no seu alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, para que você possa viver todas as promessas do Senhor para você aqui na terra, no tempo limite que Ele tem para ti e no porvir, a vida eterna em Cristo Jesus. Podemos viver sim uma vida transformada, uma vida próspera em todos os sentidos da nossa vida. E hoje eu quero falar com você, mulher, sobre a vida sentimental. Muitas vezes, nós mulheres, devido a essa situação que eu disse aí do passado, nos tornamos uma mulher amarga, não é verdade? Então nós começamos, tem uma palavra, né, que eu já disse para vocês aí, que a mulher ferida fere e a mulher curada cura. Então, se você está ferida, você vai ferir. Mas Deus quer que você seja curada em nome de Jesus, para que você venha curar outras pessoas, assim como aconteceu comigo. Eu também já fui uma mulher ferida e eu feri. Entende? Porque nós vamos dar aquilo que nós recebemos, infelizmente é dessa forma. Mas quando eu me posicionei, o Senhor começou a mudar a minha história. Quando eu comecei a entender que tinha alguma coisa errada. Se a palavra do Senhor falava assim, que eu vim para te dar vida e vida abundante, por que eu estava numa vida miserável? Se a palavra do Senhor diz assim que nós somos imagem e semelhança de um Deus grande, por que eu tinha essa vida terrível, uma vida triste, uma vida de miséria? Se eu tinha tudo para ser grande em Cristo Jesus, por que eu me sentia tão pequena? Por que eu me sentia tão inferior? Então, devido a toda essa situação, eu me tornei uma pessoa amarga. E, infelizmente, não sabia me posicionar. Mas quando eu aprendi isso, a minha vida mudou. Quando eu aprendi quem eu era em Cristo Jesus. Então, eu começo aí a levantar minha autoestima, entende? Eu começo a entender que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que o Senhor quer para ti. E aí eu começo a buscar conhecimento. Eu começo a entender que eu não queria mais ser essa mulher amarga. Eu queria ser essa mulher que transborda a graça de Deus, que transborda o amor de Cristo. Porque quem é serva do Senhor tem que transbordar amor. Porque Jesus está em ti. O Espírito Santo de Deus habita em ti. Não tem como sair de uma fonte água amargas e água doce. Não é verdade? Se você está numa fonte que não é boa, vai sair águas amargas. Mas se você está numa fonte que é Jesus Cristo, tem que ser água doce, porque Jesus é amor, Jesus é vida, Jesus é doce, entende? Então nós temos que transbordar Jesus Cristo em todos os momentos das nossas vidas, e principalmente dentro do nosso lar. Muitas vezes nós somos bons com aqueles de fora, já percebeu isso? Ontem eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor trazia isso, olha só, um exemplo simples, né? Eu vi uma pessoa falando sobre isso e eu adaptei para você entender. Por exemplo, se você faz um jantar e coloca ali naquela mesa uma toalha branca e ali você colocou um vinho ou um suco de uva, tá bom? E de repente o seu convidado que tá ali, né, tá uma amiga sua, o filhinho dela, de repente essa criança vai pegar o suco e derruba aquele suco cor de vinho na sua toalha branca. O que que acontece com você naquele momento? Você tem aquela, tipo, né, mas por ser filho da sua amiga, como que você fala com ele? Como você fala com ela? A mulher ali vai estar toda constrangida. Ai, meu Deus, me desculpa. E você vai falar o quê? Não, imagina, fica tranquila. Não, calma, deixa eu limpar. Vamos trocar essa toalha, não é verdade? Não, criança é assim mesmo. A mãe tá dando bronca, ela, não faça isso, imagina. Foi sem querer, não fez de propósito. E observa só como nós sabemos lidar, nós sabemos tratar bem o outro, aquele que não é da sua família. Tá errado? Claro que não, tá certíssimo. É dessa forma que você tem que agir. Mas nós não agimos assim com os nossos. Se fosse o seu filho, como nós reagiríamos? Naquele momento que você está ali sentado e seu filho derrubou aquele copo, aquele suco na sua toalha branca que você acabou de colocar, nós vamos falar um monte de coisa, se nós não tivermos sabedoria. Ô moleque desastrado, parece que faz de propósito. Olha o que você fez na toalha. Tem umas que vai até além. Que moleque burro, que moleque não sei o quê. E olha só o mal que você vai ocasionar nessa criança. Aquilo vai ficar marcado pro resto da vida. Porque você não teve o amor, né? Você não teve a paciência como você teria com aquele que não pertence a ti. Então nós precisamos mudar essa história. E é dessa forma também com o nosso marido. Dessa forma também o marido com a esposa. Você está lá no seu trabalho, você está lá na sua empresa, um homem falou algo
que você não gostou, ou agiu de uma forma que você não aprovou, você vai ter sabedoria, vai ter o tato de saber falar. Mas se for o seu marido, você vai logo gritando, você vai logo falando coisas que não deviam falar, palavras que vai machucar. E não pode ser dessa forma, porque aquele que está perto de nós são aqueles que nós temos que tratar melhor ainda, que é o nosso marido, que é os nossos filhos, que é os nossos amigos, e tratar as outras pessoas também. Mas eu estou querendo que você entenda essa falta de equilíbrio que todos nós temos. Isso não é só você. Eu já passei por isso também. Nós temos, tá trabalhando, alguém fala uma coisa que você não gosta, você para, pensa. O seu chefe te chama para te dar uma bronca, você para, pensa, né, no que você vai falar. Mas se for o seu marido, se for a sua esposa, se for o seu filho, se for a sua filha, porque são pessoas íntimas a nós, nós vamos falar o que está na cabeça. Vamos magoar, vamos entristecer, vamos marcar aquela vida e depois, quando cair em si, aí nós vamos lá pedir perdão. Ah, você me desculpa aquilo que falou, mas você já machucou, mas você já feriu. É como um vaso que de repente tem uma alça ali, ele cai, ele quebra, você vai lá depois e cola, aquela alça não ficará nunca mais igual. Vai estar lá, mas vai ter uma cicatriz ali, vai ter ali um defeito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, mulher, que Deus quer falar contigo sobre isso. Não importa o que você passou no seu passado, não importa que você foi muito machucada, muito magoada, o Senhor reconhece, o Senhor sabe o que você está sentindo, mas Ele quer que você seja restaurada em Cristo Jesus. Que se você precisar procurar, sim, hoje nós temos aí psicólogo, antigamente nós achávamos que isso era para quem era louco, né? Psicólogo, psiquiatra, não. Há mulheres e homens aí que foram preparados. É Deus que dá essa sabedoria, Deus que escolhe essas pessoas para nos tratar, para cuidar de nós. Então procure um bom psicólogo, uma boa psicóloga, alguém aí que vai saber te ensinar, né, te levando para o direcionamento certo. E o maior psicólogo que nós temos, que é o Senhor Jesus Cristo. Que a palavra diz assim, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta e fale com Deus. Fale o que você está sentindo, fale o que você passou no passado, conta todas as suas dores para o Senhor. Talvez ninguém nem saiba de algo que você passou que está dentro do seu coração, que aquilo te aborrece, que aquilo que te entristece, que aquilo te marcou. Então entra dentro do seu quarto e fala, você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Você vai sentir um alívio tão grande e começa a falar, Senhor, olha, isso aqui que eu faço é errado, eu não estou conseguindo mudar isso em mim. Eu lembro que eu sempre falava com Deus sobre isso. Vivia em situações assim de confusão, de brigas, e o que me deixava mais triste, porque não era eu que procurava, mas Satanás sabia como trabalhar. Ele sabia que aquela situação me magoaria, que aquela situação ia me entristecer, então sempre tinha alguém me afrontando, me caluniando, me perseguindo, e eu falava, eu tentava me impor, eu tentava buscar o meu espaço, e aquilo me trazia uma dor muito grande. Eu queria mostrar para as pessoas que não era aquilo que eles estavam falando. Mal sabia eu que aquilo ali era um plano de Satanás para me fechar, para me paralisar. E quando eu consegui entender isso, a minha vida mudou. Quando eu comecei a entender isso, a minha história de vida mudou. Comecei a entender quem era Jesus, quem eu era em Jesus, como Ele me amava. Ele começou a mostrar para mim que Ele sabia quem eu era. Eu lembro uma situação, eu já contei isso aí, que dentro da igreja eu vi alguém caluniando, levantando falso contra a minha vida, e quando eu soube daquilo, porque o Espírito Santo de Deus me fez entender o que estava acontecendo, aquele laço, para fazer com que aquele líder tivesse raiva de mim e me tirasse do trabalho que eu estava na frente, entende? E ali eu passei a noite triste, chorando, e falei, Deus, amanhã eu vou lá falar, eu vou conversar com fulano, eu vou explicar quem eu sou, que não é dessa forma, que eu não fiz isso. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, você não vai falar nada, fica quietinha, eu sei quem você é. E ali eu chorei tanto, quando o Espírito Santo de Deus falou isso para mim. Tem coisa mais importante do que saber que o seu Deus te conhece, do que saber que Deus sabe quem você é? Não importa o que tem falado de você, não importa a calúnia que tem se levantado contra ti, não importa a perseguição que tem vindo contra ti, mas o seu Deus te conhece, o seu Deus sabe quem você é, e isso que importa. Então siga adiante, confiando no Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sinta a presença de Deus. Siga adiante naquilo que Deus colocou no seu coração, no projeto, no sonho que está no seu coração. Mulher, deixe de ser amarga. Mulher, deixe de ficar presa com o seu passado. Olhe adiante.
Siga no alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Siga nessa caminhada que sim, que tem obstáculo, que tem dificuldade, mas você tem um Deus grande junto contigo. Você não está sozinha. Deus é contigo, não importa a situação que você esteja passando hoje, não importa que hoje você olhe e só vê dificuldade, não importa que hoje você olhe e não vê saída, Deus é contigo. E isso importa, e isso que basta. Deus sabe quem você é, por isso que Ele te escolheu, por isso que Ele escolheu a ti, porque Ele sabe que em ti há algo grandioso, há um coração generoso, há um coração cheio da graça do Senhor, e por isso Ele te escolheu para essa obra. Por isso Ele te escolheu para você fazer a diferença dentro da sua casa, que é a maior obra, mulher. Deus quer edificar o seu lar através de ti. Por isso é que Ele te escolheu para que você seja sábia, para que você seja prudente, para que você seja cheia da graça de Deus, para que você seja essa mulher empoderada pelo poder de Deus. Para que você não deixe Satanás entrar por brechas, para que você não deixe que seu marido seja resgatado por uma mulher cheia da pombagira, cheia de demônios, por uma mulher cheia de demônios que vai fazer ele cair e tropeçar, porque você tem em ti a incumbência, sim, de fazer com que esse homem se levante, de estar ali auxiliando, de estar ali cuidando do seu lar, você tem a incumbência assim de fazer essa criança, que hoje é uma criança e amanhã será um adulto, que seja um adulto cheio da graça de Deus, que venha fazer a diferença onde ela estiver. Isso está sobre ti. Deus te escolheu para isso. A maior obra que nós temos é a nossa família. E depois vai vir as outras coisas. Entende? Mas começa dentro do seu lar. Então Deus quer transformar a sua história. Mulher, deixe de ser amarga. Passa a ser doce. Quem está em ti é o Espírito Santo de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Espírito Santo de Deus, é doce, é amoroso. Entende? E Ele está em ti. Ele quer fazer total diferença sobre a sua vida. Que você deixe Deus trabalhar, que você se posicione a fazer aquilo que te cabe, porque o nosso Deus fará o impossível, o possível é você que faz. Então você precisa mudar as suas atitudes. Comece a se posicionar com o seu marido. Vê o que diz a palavra e começa a colocar em prática na sua vida. Eu queria falar sobre Abigail, já está um pouquinho grande, mas olha só, Abigail é uma mulher que mostra o que é ser uma mulher doce, mesmo numa situação tão difícil. Se você não sabe, eu já falei sobre essa mulher. Abigail é casada com Nabal, um homem perverso, um homem terrível. Davi precisou de um favor dele para que pudesse ali dar alimento aos homens de Davi, né? Que Davi mandou a um local ali próximo a Nabal e pediu, falou, fala com ele que ele vai te abençoar, vai cuidar de vocês, porque eu já fiz isso com os homens dele. Mas Nabal, por ser perverso, fala assim, quem é Davi? Não vou tirar o que é meu para dar para vocês. E quando Davi fica sabendo isso, Davi ficou furioso. Davi falou, vamos pegar ali vários homens, vamos até lá e vou matar todos os homens daquele local, inclusive Nabal. Mas Abigail fica sabendo, através de um de seus servos, que estava essa sentença sobre ela, sobre a família dela, sobre o marido dela, sobre os homens daquele lugar. E ela, sabe o que ela faz? Diante daquela situação, por ser uma mulher doce, e ela tinha tudo para ser uma mulher amarga, ela era casada com Nabal. Se Nabal fazia isso com alguém que estendeu a mão para ele um dia, imagina o que ele não fazia com essa mulher. Ela poderia ser uma mulher amarga, mas porque ela tinha ali uma diferença, uma graça de Deus na vida dela, ela toma uma atitude. Ela vai até Davi, olha só, vamos ler. 1 Samuel 25, eu vou ler o 18, que diz assim, Então Abigail tomou toda a presa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus moços, ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse a ela, a seu marido Nabal. Então ela não foi lá contender com Nabal, não foi lá falar o que ela achava, não foi lá falar, como que você se atreve a fazer uma coisa dessa? E não sei o quê, né? Porque às vezes temos esse tipo de atitude com o nosso marido. Ela não fez dessa forma, ela sabia que aquele homem era um homem perverso, tanto que ela fala isso para Davi. E ela, então o que ela faz? Ela preparou ali uma oferta, uma atitude de uma mulher doce. E ela vai até o encontro de Davi. E ela poderia morrer, ela colocou ali a vida dela em risco. Porque se ela está sabendo que Davi estava nervoso desse jeito,
Você teria que ter muita coragem, né? E foi o que ela fez. Ela usou a coragem que ela tinha, ela usou a delicadeza dela de mulher, ela usou essa atitude doce, né? Que todas nós mulheres temos. Foi o encontro de Davi. Quando ela chega ali no versículo 23, veja só. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Ou seja, uma mulher humilde, né? Essa atitude é uma atitude de humilhação. Essa atitude é uma atitude que ela deixou o orgulho dela de lado. Lembra que eu falei sobre orgulho no penúltimo vídeo? Então ela vai adiante dele, ela leva uma oferta, ela desce daquele jumento, se prostra, se humilha perante Davi, e aquilo já quebranta Davi. Davi já olha aquela situação e já para ali para ouvir aquela mulher. E então, nessa atitude dela, ela ainda fala assim, no 24, lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, ouves a palavra da tua serva. Ou seja, ela coloca aquela culpa nela e a culpa não era dela. E ali ela fala para Davi não tomar essa atitude, porque ele era um homem digno, né? O marido dela sim era um homem perverso, e aquilo quebrantou o coração de Davi. E indo lá para frente, porque esse texto é grande, vê se você lê depois sobre essa mulher, que nós aprendemos muito com as mulheres daqui da Bíblia, da palavra do Senhor. Indo lá para frente, Davi, então, não tomou aquela atitude. Davi recebeu uma bênção, porque ele ia sujar a mão dele de sangue e ia aborrecer a Deus. Mas olha só, através da atitude dessa mulher, Davi não dá andamento ao plano dele e volta. E depois ele fica sabendo que o nosso Deus entrou com providência e Nabal foi morto. Através de uma doença que Deus colocou sobre ele. Deus pesou a mão sobre Nabal. Então, muitas vezes, nós queremos tomar a nossa atitude, nós queremos se vingar, se posicionar, e não precisa disso. Fica quietinho. Quando eu fiz isso que Deus mandou, eu fiquei quietinha na situação que eu disse, não é verdade? Que eu estava ali sendo caluniada e Deus falou para mim, fica quieta. A expressão de Deus falou, fica quietinha. Deus tomou atitude, eu não fiz nada. Eu sei que houve um reboliço com aquela mesma pessoa. O líder ficou sabendo de certa situação e ele soube que aquilo era mentira. E eu não falei nada. E Deus entrou com providência dessa forma. Então, não fique preocupado em provar nada para ninguém e falar quem você é. Deus sabe quem você é. Apenas siga adiante, caminhando com Cristo, fazendo aquilo que está no seu coração, que Deus colocou, e saiba que Deus é contigo e Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Então, nessa atitude de Abigail ainda recebeu uma grande bênção. Porque quando Davi fica sabendo que ela agora é uma mulher viúva, ela manda buscar essa mulher e ela se torna a esposa do rei Davi. Então, observa que essa atitude trouxe para ela várias bênçãos, né? Uma das maiores bênçãos ali foi não ter a morte daqueles homens que morreriam inocentemente por causa da atitude má de seu marido. Então, ela conseguiu reverter uma situação e trouxe vida para aquele local. E ainda, em contrapartida, recebeu a bênção, porque se ela era mal casada, se ela era infeliz naquele casamento, agora ela estava casada com o rei Davi, que a tratava muito bem. Então, observa que a nossa atitude vai dar direção aí para nossas vidas. Nós precisamos mudar essa maneira de nós sermos. O Senhor Jesus quer mudar a nossa história e Ele espera que nós possamos saber quem somos em Cristo Jesus. Tomar a atitude certa para que possamos viver as promessas de Deus. Amém? Se você está inscrito no canal, muito obrigado, que vamos continuar aí, porque eu sei que Deus vai levantar um exército de mulheres cheia da graça de Deus, que vai fazer total diferença. Não só na sua vida, mas na vida de outros também. Porque seremos verdadeira testemunha do poder de Deus. E se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá um like também, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa estar divulgando para outras mulheres, tá bom? E também compartilhe aí no grupo da família, no grupo da igreja. Vamos fazer aí uma corrente de mulheres cheias da graça de Deus, de mulheres empoderadas pelo poder de Deus. Amém? É isso, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.